Então, como dizia, ontem concluímos o capítulo da investigação criminal, inquérito policial e persecução penal. E iniciamos, portanto, o tópico denominado do processo penal, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Não custa enfatizar que essas teorias constitucionais, elas são, em sua maioria, de invenção do professor Hans Kelsen. Não nos esqueçamos, né, que na primeira metade do século XX, nós tivemos seguramente, pelo menos sobre a observação de vários autores, né, e é a observação que eu construo também, nós tivemos o debate mais relevante do século XX, e eu diria do século XX e até então do século XXI, em termos de construção de ideias e palavras acerca da teoria do direito, e aí do direito positivo, do direito infraconstitucional, e do próprio direito penal, do próprio direito constitucional. Né? E aqui entendida a teoria do direito infraconstitucional envolvendo todos os direitos, e para nós aqui o relevante, pelo menos para o momento e para essa disciplina, o relevante é o debate acerca do direito penal e do direito processual penal. E esse debate da primeira metade do século XX, sem dúvida, é entre os dois nomes mais relevantes à época, e eu diria até os dias atuais, pelo menos um deles até os dias atuais, que foi o debate sobre a Constituição entre o professor Hans Kelsen e o constitucionalista Carl Schmitt. Carl Schmitt defendia uma ideia e construiu toda a sua memória de direito constitucional à luz de uma matriz de constituição que ele chamou de constituição política, né? Enquanto o professor Hans Kelsen defendia a ideia de uma constituição jurídica e que, portanto, um dos preceitos fundamentais de uma constituição jurídica é que ela determinava, portanto, no âmbito infraconstitucional, e, portanto, aqui à luz do processo penal, do direito penal e do processo penal, ela determinava não só a legalidade dos atos no campo do direito penal e do processo penal, mas ela determinava a própria legitimidade. Né? Kelsen teve um trabalho relevantíssimo denominado de legitimidade, teoria da legitimidade pelo procedimento, né? Que inclusive o professor Niklas Luhmann vai escrever uma obra em homenagem a Kelsen, nominada exatamente de legitimidade pelo procedimento. E nesse debate sobre a Constituição jurídica e a Constituição política, Kelsen enfatizava todas as suas construções de uma legalidade e legitimidade de uma ciência do direito, né? De uma ciência jurídica do direito, traduzida pela dogmática. E Kelsen inventou uma série, né, de teorias constitucionais, como, por exemplo, a teoria constitucional do processo, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, né? A teoria constitucional ou a teoria do controle de constitucionalidade, né? Afinal de contas, ele havia inventado uma Constituição, a Constituição da Áustria, e havia inventado o próprio Tribunal Constitucional. Né? E não nos esqueçamos que Kelsen deixa o Tribunal Constitucional em uma sessão do Tribunal Constitucional, quando ele interpretou que o tribunal não era mais um tribunal jurídico, mas um tribunal político, que as decisões não eram mais jurídicas, eram decisões políticas, e no meio da sessão ele escreve uma carta e entrega ao presidente da corte, dizendo que a partir daquele momento ele não era mais ministro da Corte Constitucional. E ele estava deixando aquela casa porque interpretava que as decisões ali não eram mais jurídicas, mas sim políticas. E ele defendia uma constituição jurídica e não uma constituição política, como Carl Schmitt. E um tribunal constitucional não pode decidir politicamente, só pode decidir juridicamente. Isso na concepção, isso na cognitividade, isso nas ideias, nos pensamentos de Kelsen. Então, todas, se não todas, mas a maioria dessas teorias que nós conhecemos de natureza constitucional, sem dúvida,
a criação é de Hans Kelsen. Não só dele, de uma série de outros autores, mas, sem dúvida, em termos numéricos, ele construiu em maior parte. E em termos qualitativos, digamos assim, não há dúvida sobre as suas construções, sobre as suas criações. Então, hoje, procuraremos concluir esse tópico, denominado de teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, né, para depois da avaliação, que eu penso que levaremos os 2 dias da próxima semana para fazermos a avaliação. Na outra semana, reiniciaremos com o tópico da relação jurídica processual e os sujeitos dessa relação. Né? Os sujeitos aí envolvendo o juiz, o promotor, o advogado, o ofendido ou a vítima, o sujeito ativo do delito, né? O sujeito positivo, etc. Bom, ontem, quando concluímos outro tópico, iniciamos, portanto, a ideia da teoria constitucional dos procedimentos, falei aqui sobre a legitimidade pelo procedimento, de Kelsen, né? Falamos aqui sobre a ideia de limitação do ius puniendi, ou até mesmo do não exercício do ius puniendi, que é a divisão de pensamento entre Eugênio Raul Zaffaroni e Rafael de Jorge. Para Eugênio Raul Zaffaroni, a função do processo penal como uma teoria constitucional de procedimentos e, portanto, como uma teoria de legitimidade pelos procedimentos, busca não uma verdade real, busca não uma verdade jurídica, né? Busca-se, sim, uma limitação do exercício do ius puniendi. O que caracteriza a posição de Zaffaroni como uma posição original no pensamento latino-americano de ordem penal e processual penal. Porque para todos os autores brasileiros, latino-americanos em geral, ou seja, argentinos, colombianos, chilenos, etc., a ideia do processo penal ou se traduz pela busca pela verdade real ou pela busca pela verdade jurídica. Para Zaffaroni, a função do processo penal não é buscar verdades, mas sim limitar o poder de punir nas mãos do Estado. Essa é a função do processo penal. E para Rafael de Jorge, na filosofia, na teoria do direito, né, italiano e também do direito penal italiano, afinal de contas, publicou um livro em 1984 intitulado Azione e Imputazione nel Diritto Penale Italiano, ação e imputação no direito penal italiano, quando pela primeira vez Rafael de Jorge introduz a ideia de risco no direito penal. Klaus Roxin havia feito nos anos 70 e Rafael de Jorge irá fazê-lo nos anos 80. Os 2 primeiros autores a utilizar a palavra risco para a ideia do direito penal e, portanto, dentro da ideia da teoria geral do delito ou da teoria do crime. E que, para Rafael de Jorge, a função do processo penal é exatamente impedir né, o exercício do poder de punir pelo Estado. E passamos, portanto, por esses pensamentos. Mencionamos aqui sobre a ideia da dimensão humanística do processo penal, que eu falei que me afasto dessa expressão, humanização do direito penal, humanização do direito civil, humanização do processo. Não, são criações humanas e, portanto, estão sob a égide do que é humano. Agora tem as suas próprias estruturas, né? E a estrutura do direito penal ela é fundamentalmente seletiva, assim como a estrutura do direito processual penal vai depender da natureza jurídica do processo, se ele é inquisitivo, se ele é acusatório, né? Se ele é inquisitivo garantista, se ele é misto, etc. Então, a ideia não é de humanização, mas a ideia é de estrutura e função. Qual é a estrutura do sistema, né? E qual é a função que esse sistema cumpre à luz de uma teoria da sociedade, é nesse sentido. Né? E falamos aqui que... E aí sim... Ô, professor. Desculpe, diga, senhor. Mas essa questão da humanização, isso é um questionamento, não seria... Tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Essa questão da humanização não seria a forma de tratar a pessoa com humanidade e não como coisa? Não seria exatamente isso, não? Sim, mas a estrutura do sistema não foi criada para tratar as pessoas educadamente.
não foi inventado, o processo penal não foi inventado como se fosse uma sala de aula, ou seja, como se fosse essa sala de aula virtual aqui. O processo penal ele foi inventado, né, exatamente para tirar a liberdade das pessoas, colocá-las num cárcere. Agora, quando chegamos a uma estrutura, ou a uma natureza, melhor dizendo, a uma natureza de um processo penal acusatório, que isso é uma conquista civilizatória, né, não quer dizer que nós não assistiremos momentos em que, mesmo dentro de uma natureza acusatória, a incisão no tratamento ela será contundente. Por exemplo, imaginemos uma sessão do tribunal do júri. Você pensa que o promotor de justiça que está ali para cumprir uma função unicamente que é buscar a condenação do réu, ele vai se comportar como? Ele vai estar pensando na humanidade do réu, ele vai estar pensando em como ele vai se expressar para talvez não ofender a dignidade do réu, ou ele vai fazer de tudo, mesmo sendo num processo penal de natureza acusatória, ele vai fazer de tudo, portanto, para buscar a condenação. Ou seja, ele vai inventar linguagens e linguagens, né, que convença o corpo de jurado, o conselho de sentença, a prolatar uma decisão condenatória. Né? Um promotor de justiça não vai para uma audiência criminal, em que você tem ali, em análise pelo Estado-pessoa, o juiz, uma tipologia, por exemplo, de estupro, uma tipologia de roubo. Você pensa, você não, você, eu, todos nós, pensamos que o promotor irá com que ideia para essa audiência? Com a ideia de benevolência, com a ideia de solidariedade, ou ele vai para buscar a condenação a qualquer custo e utilizará todos os meios legais e diria até ilegais, desde que não sejam percebidos que são ilegais pela defesa técnica e pelo juiz, para buscar a condenação. É nesse sentido que eu me refiro. Obviamente que a ideia daqueles que tratam sobre a humanização do direito, ou a humanização do direito penal, eles tratam exatamente com a ideia de que vamos organizar um espaço do direito em que a forma de tratamento, né, ela seja o mais condizente possível com a ideia das relações cívicas, né? É nesse sentido. Por exemplo, eu não sei quem foi que tocou aqui, mas, inclusive, foi uma pergunta que me fizeram com relação ao caso dessa criança aí, Henry, né? Eu não sei, ou talvez tenha sido até você mesmo, Silvio, sobre a utilização das algemas, né, no cidadão lá e na esposa. E eu me referi qual é o sentido de utilizar as algemas no caso daquele. O camarada é um vereador, é um legislador. Qual é o perigo que ele vai oferecer naquele momento para ele sair da casa dele para uma delegacia algemado? A mulher, qual é a perigosidade dela em sair do seu apartamento para ir para a delegacia tendo que ser algemada? E isso é feito por quê? Por causa da estrutura do sistema. Né? Por causa da estrutura do sistema. E as estruturas não se mudam. Ou você desconstrói o sistema e constrói outro, mas as estruturas não se mudam. Essa ideia de que eu vou entrar para o sistema e vou mudar o sistema. Não, o sistema vai mudar você. Você nunca mudará o sistema. Em regra, quando nós entramos para o sistema, nós não mudamos o sistema nos muda, o sistema nos transforma, mas nós não transformamos o sistema. Né? Então, essa ideia de humanização do cárcere. O que quer dizer humanização do cárcere? O cárcere foi feito para o quê? O cárcere foi feito para aquilo que Michel Foucault denunciou em 1973 e depois em 74. Em 73, com seu texto A Verdade e as Formas Jurídicas, e em 74, com seu texto Vigiar e Punir, a História das Prisões. O cárcere foi inventado para o quê? Para tirar a liberdade de alguém, para tirar o pouco de dignidade que essas pessoas têm, porque, afinal de contas, nós sabemos quem vai ao cárcere
e as pessoas que vão ao cárcere têm um mínimo de dignidade, porque têm uma pouca formação escolástica, porque têm poucas condições de sobrevivência, de vida, porque vivem em condições precárias do ponto de vista da inclusão social. Então, quando ela chega no cárcere, a opressão do cárcere, como diz Michel Foucault, retira dela o mínimo de dignidade que ela tinha. Então, como é que eu vou falar em humanização do cárcere? Não há sentido. Como diz Michel Foucault, como dizia abolicionistas, ou como dizem abolicionistas, como Eugênio Raul Zaffaroni, ou aqui na Argentina, ou na Holanda, Luc Husman, na França, Jacqueline Disselle, na Alemanha, Gerlinde Dismaus, na Itália, Massimo Pavarini, nos Estados Unidos, Neil Christian. A solução para o cárcere não é essa ideia de humanização, a solução para o cárcere é a sua extinção, é o seu desaparecimento. Essa é a solução, não humanização, porque isso não vai acontecer. Não há como. Nesse sentido que eu me refiro. Bom, nós tínhamos finalizado ontem com a ideia vinculativa que constrói essa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, em que os processualistas vão chamar de racionalidade procedimental da persecução penal nas suas duas faces, investigação e processo. Então, o nome dado, portanto, pelos processualistas penais é o da racionalidade. A teoria constitucional dos procedimentos jurídicos constrói uma racionalidade, seja para a investigação criminal, seja para o próprio processo penal, essas duas fases como traduzidas como a persecução penal na sua totalidade. Né? Então, com essa racionalidade, nós temos, portanto, aquilo que eu chamo a guerra na sua forma civilizada, ou alguns vão chamar de o jogo processual. Nós temos regras transparentes do jogo processual, nós temos, portanto, tradução dos atos que têm que ser praticados durante esse jogo, durante essa guerra civilizada, que é o processo penal, na minha interpretação, conduzente e, portanto, a uma única finalidade, a prolação de uma sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória. O que significa dizer que essa racionalidade processual, ou essa racionalidade de uma persecução penal traduzida em investigação e processo, ela tem na sua estrutura, ela tem três subestruturas que são obrigatórias. A própria ideia da Constituição, o próprio processo penal e a ideia de ética. Ou seja, uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, no seu corpo, ou seja, na sua estrutura e subestrutura, nós vamos assistir de que, primeiro, a Constituição, porque ela é a fonte primária, né, do direito penal, do direito processual penal, do direito civil, do direito processual civil, do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, do direito administrativo, do direito processual administrativo, etc., etc. Então, primeiramente, a Constituição, depois o próprio processo. E na conexão entre processo e Constituição, nesse jogo, ou nessa guerra civilizada, tem a ética. Ou seja, todos os atos serão praticados dentro de uma ética conhecida por todos no processo penal. E praticada por todos no processo penal. Ou assim deveria ser, é nesse sentido. E essa ideia de Constituição, processo e ética como elementos ou subestruturas da teoria constitucional dos procedimentos, ela é traduzida no próprio processo como uma observação e uma orientação, e aqui mais uma vez eu volto a insistir, não é uma garantia, é uma observação e uma orientação aos direitos fundamentais e às garantias individuais. Porque essa guerra civilizada se desenvolve no âmbito do processo penal, à luz da Constituição e de um jogo ético, para não ofender direitos fundamentais como conquistas civilizatórias seculares e em obediência, né, às garantias individuais do cidadão, do indivíduo e daquele que agora é réu. E aí
não apenas aquele que agora é réu, como nós vimos nos últimos tópicos estudados, né? Mas aquele que é investigado, que é indiciado ou é réu. Portanto, do início, lá na investigação criminal, até o final, na prolação da sentença penal, seja ela absolutória ou condenatória, envolvendo, portanto, todas as fases, porque, lembre-se, a racionalidade da persecução penal envolve exatamente, ou a racionalidade do processo penal envolve investigação criminal e processo penal, como a persecução de si próprio ou de si mesmo, o processo penal. O que significa dizer que essa Constituição, esse processo e essa teoria constitucional dos procedimentos como uma ética, né, como um procedimento ético, né, nos informa, portanto, de que a Constituição é o nascedouro de tudo, né? Por isso que eu tenho insistido aqui a vocês, no âmbito do direito interno, né? Porque, como nós vimos no projeto de lei 8045, né, o legislador colocou lá, né, de que a ideia primeira de um processo penal de natureza acusatória é uma ideia constitucional, portanto, à luz da Constituição de 1988. E, segundamente, à luz dos tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, sejam aqueles internalizados antes da emenda constitucional 45 de 2004, ou sejam aqueles a partir da emenda. Ou seja, tratados internacionais de natureza jurídica supralegal, tratados internacionais de natureza jurídica de norma constitucional. É nesse sentido. Então, a Constituição ela se torna um nascedouro de tudo. Por isso que defendo a ideia de que não é exatamente um Estado democrático de direito, mas é um Estado constitucional de direito. Não é apenas democrático, é um Estado constitucional de direito. E a partir do momento que eu digo que é um Estado constitucional de direito, não preciso falar que é democrático, porque se eu dissesse que é um Estado constitucional e democrático de direito, eu teria que reconhecer que, então, existiria Estado constitucional que não é democrático de direito. Não. Todo Estado constitucional tem que ser um Estado democrático de direito. Agora, nem todo Estado democrático, né, é um Estado constitucional. Agora, todo Estado constitucional de direito, ele tem que ser democrático. E aqui, interpretando, e esse ponto é capital, aqui interpretando Estado constitucional de direito à luz de uma Constituição promulgada e não outorgada. Repito, Estado constitucional de direito à luz de uma Constituição promulgada, como é a Constituição de 1988. Lembre-se que durante o século XX nós tivemos constituições que elas tinham sérios problemas, né? Lá no início do século, etc. Então, é essa a ideia. O que significa dizer, e aqui agora eu estou me referindo à doutrina brasileira, e aqui me referindo, por exemplo, ao professor Antônio Scarance Fernandes, ao professor Cândido Rangel Dinamarco, ao professor Auri Lopes Júnior, a ideia defendida por autores como esse e acompanhado por uma série de outros autores, como, por exemplo, Rosmar Rodrigues Alencar, Pierre Souto-Maior, Afrânio Silva Jardim, é de que, à luz desse pensamento que acabo de esboçar, as normas processuais penais, elas têm status de direito fundamental. Repito, isso até 1988, até a Constituição de 88, eu diria até os anos 90, esse ensinamento ele não era comum no âmbito da doutrina processual penal. A doutrina brasileira hoje interpreta, à luz da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, interpreta as normas processuais penais como direito fundamental. E aqui, direito fundamental do réu. E, mais uma vez, não apenas do réu, do investigado, do indiciado e do réu, envolvendo todas as fases da persecução penal, da investigação à prolação da sentença. E aí, a própria doutrina brasileira,
constrói um conjunto, como leciona Antônio Escarance Fernandes, há um conjunto de normas processuais penais dentro da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, há um conjunto de normas processuais penais que nós podemos apontar como direitos fundamentais. E aí, aqui sim, nós temos que fazer uma divisão, ora numa fase pré-processual, ora na fase processual. Na fase pré-processual, é a ideia de que a investigação criminal deve seguir o crivo da Constituição do Estado. E um dos crivos da Constituição do Estado no âmbito da investigação criminal é o acesso aos produtos dessa investigação, quando concluídas as diligências, o indiciado ou o investigado, através do seu representante legal, ter acesso irrestrito ao que fora produzido na fase da investigação e que já está concluído. E aí se dá, portanto, a ideia de direito fundamental. Esse acesso pelo indiciado, pelo investigado, através do seu representante legal, do seu defensor técnico, representa, portanto, esse acesso irrestrito representaria, portanto, uma ideia de direito fundamental. E a norma processual penal estaria aqui na fase pré-processual. Enquanto, do outro lado, quando nós observarmos que há um réu, diz Antônio Escarance Fernandes, que há um conjunto daquilo que nós vamos chamar, diz ele, de normas processuais penais, em que esse conjunto ele só pode ser interpretado como uma moldura de direitos fundamentais do réu. Como, por exemplo, a ideia do tratamento isonômico, portanto, do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, a ideia irrenunciável do juiz e do promotor natural, a ideia da inafastabilidade do controle jurisdicional, a ideia do contraditório, sem o qual não há devido processo legal, a ideia da ampla defesa, a ideia da proibição da utilização de provas ilícitas, da produção de provas ilícitas, a publicidade dos atos processuais e a motivação das decisões judiciais, assim como o irrenunciável e o inafastável princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade do réu, e, finalmente, o mais recente ingresso nessa lista, denominado de a razoável duração do processo penal. Portanto, esse conjunto de princípios passa a ser interpretado como um conjunto de normas processuais penais que seriam traduzidas como direitos fundamentais do réu. Essa é a ideia hoje defendida pela doutrina processual penal brasileira. É uma ideia que, inclusive, dentre os clássicos da doutrina brasileira, um dos primeiros a lecionar nesse sentido foi, sem dúvida, o professor José Frederico Marques, que, ao lado de outros, como Magalhães, como Ada Pellegrini Grinover e outros autores também, lecionavam nesse sentido, e depois há uma organização da doutrina processual penal brasileira. Obviamente que essa conclusão da doutrina brasileira ela tem ingerências de pensamentos externos. E, sem dúvida alguma, um dos autores que influenciaram o pensamento da doutrina brasileira
é, sem dúvida, o professor Klaus Roxin, da Universidade de Munique. Quando Klaus Roxin, em um livro chamado Estudos de Processo Penal, estudos de direito penal e processo penal, estudos de direito penal e processo penal, Klaus Roxin cunha uma frase, dentre dezenas e dezenas de frases que ele cunhou na memória do direito penal e do processo penal, ele cunha uma frase que ela se torna a frase norteadora de todo esse pensamento. Diz Klaus Roxin: o direito processual penal é o sismógrafo da Constituição do Estado. Quando Klaus Roxin constrói essa frase, o direito processual penal é o sismógrafo da Constituição do Estado. Começa-se, portanto, a organização desses princípios traduzidos como normas processuais e, em última instância, como direitos fundamentais do réu. Ou seja, quando Klaus Roxin, no direito penal e processual penal alemão, mais especificamente, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, ele prolata essa ideia, prolata essa frase traduzida em forma de tradução de uma ideia, o significado não é outro. A Constituição é a fonte das fontes e, portanto, o processo penal que não está vinculado à Constituição do Estado não é um processo penal do Estado constitucional de direito. Essa é a ideia do professor Klaus Roxin. Na nossa ideia é de que o que nós assistimos com o espaço imaterial denominado de processo penal nada mais é do que a praxe imaterial do constitucionalismo formal. Ou seja, o processo penal, e essa é a nossa ideia, o processo penal e um processo penal de natureza acusatória e um processo penal vinculado ou obediente a uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos nada mais é do que a praxe imaterial do constitucionalismo formal, ou seja, do que a Constituição traz no seu corpo em matéria de processo penal ou em matéria processual penal. Essa é a nossa ideia. O que significa dizer que nós estamos, e aí alguns autores concordam com essa ideia, estamos à luz de um jogo civilizatório. Né? Porque o processo penal, como eu disse lá atrás, né, na divisão doutrinária, para alguns, a busca pela verdade real, a busca pela verdade jurídica, e, de outro lado, como para Zaffaroni, a limitação do poder de punir, ou para Rafael de Jorge, a função de evitar o poder de punir, evitar que o Estado utilize o poder de punir. Esse jogo civilizatório se dá em duas formas. De um lado, eu tenho direitos e liberdades individuais, e do outro, eu tenho o interesse público da efetividade da intervenção penal. Ou seja, aquilo que, quando estou lá nas outras disciplinas, em linguagem e argumentação jurídica, em direito penal 1, em criminologia, falo sempre para os estudantes, né? Não há outra alternativa. Quando alguém fica com direitos, é porque alguém ficou sem direitos. A estrutura do direito ela é binária. Ou seja, quando eu digo o interesse público de uma efetividade da intervenção penal, não quer dizer outra coisa de que, se houver a concretude dessa efetividade da intervenção penal, significa dizer que alguém ficará sem as suas liberdades individuais. Sem as suas liberdades individuais. Vou dar um exemplo que li hoje de um caso aqui do nosso lado, do Rio Grande do Norte. Né? No caso do Rio Grande do Norte. Uma auditora do Rio Grande do Norte, portanto, uma funcionária pública, uma servidora concursada, que não tem passagem pelo sistema de justiça criminal, que não tem registro criminal, não tem nem registro nem antecedentes, não tem passagem.
foi presa, né? Foi presa preventivamente e ficou 7 dias no cárcere por um processo movido por um juiz. Essa auditora do Rio Grande do Norte, e aqui eu estou me referindo ao que li na reportagem e depois ao que mandei a reportagem para amigos no Rio Grande do Norte e consultei professores, advogados, inclusive amigos juízes no Rio Grande do Norte, para saber se tinham notícias sobre esse caso. Colegas que tenho em Natal e em Mossoró, na Universidade, na UFESA, na Universidade Federal do Semiárido, né? E em Natal, na UFRN. Essa auditora implementou um procedimento de auditoria, né? E chegou à conclusão de que um contrato da Secretaria de Educação, no valor de 3,8 milhões de reais, feito com uma instituição filantrópica, né? Sem licitação, sem caráter de urgência, ou seja, em total desobediência do direito administrativo à Constituição. Ela interpretou que há problemas naquela compra pela Secretaria de Educação, aquela instituição filantrópica de material escolar. O proprietário da empresa, o proprietário da instituição que forneceu o material é o juiz. O juiz que, através do processo, através do seu representante legal, requereu a prisão preventiva dessa auditora. Ou seja, nós passamos aqui, e vamos, lá na frente nós vamos tratar sobre as prisões cautelares, né? Vamos tratar sobre os requisitos da prisão, das prisões cautelares, seja a preventiva, né? No Código de Processo Penal, seja a prisão cautelar ou a prisão provisória, né? Na Lei 7960 de 1983. Analisando por essas letras, preenche-se os requisitos para a concessão de uma prisão cautelar? É isso que nós estamos nos referindo. De um lado, você tem direitos e liberdades individuais. Do outro, um suposto, como nós temos falado aqui, o necessário não sei o quê, o interesse da sociedade, critérios de necessidade para o sigilo, etc., etc. De um lado, eu tenho direitos e liberdades individuais. Do outro, eu tenho o suposto interesse público da efetividade da intervenção penal. É o que eu digo aos estudantes quando iniciam o curso. Quando eu tiver a efetividade dessa intervenção penal, é porque alguém ficou sem as suas liberdades individuais. É uma das possibilidades. Ou seja, e o processo penal é um espaço imaterial de busca por verdade real ou verdade jurídica? Não. Na nossa posição, não. Aqui acompanhamos Zaffaroni e Rafael de Jorge. A função do processo penal é evitar, à luz da primeira perspectiva, de direitos e liberdades individuais, é evitar o exercício do poder de punir pelo Estado. Ou seja, é evitar a efetividade da intervenção penal. Essa é a função do processo penal num Estado constitucional de direito. Em outra perspectiva, não. Em outra perspectiva, não seria essa, portanto, digamos assim. Ora, essa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, portanto, ela é, e aqui mais uma vez, e aqui eu discordo de parte da doutrina brasileira, ela não é uma teoria de garantia. Ou seja, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos não garante absolutamente nada. Ela é orientadora. Ela se pauta por uma ideia de orientação.
e não por uma ideia de garantia. Ela não tem estrutura para garantir, ela tem estrutura para orientar. Ela tem estrutura para orientar no sentido de que ela própria, assim como o processo penal, devem estar vinculados à Constituição. E a Constituição assim determina. Assim determina. Então, quem deveria garantir aqui não é nem a teoria, como dizem os autores, ela vai garantir, né, a legalidade do processo penal. Não, ela não vai garantir. Quem deveria garantir aqui não é a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, mas quem deveria garantir aqui é a Constituição. E a própria Constituição não tem estrutura para garantir. Ela só tem estrutura para orientar. Tanto que vai precisar de decisões judiciais que afirmem a força normativa da norma constitucional. Senão, se a própria Constituição garantisse algo, né, veja, reflitam sobre isso. Se a Constituição, como direito material, né, como uma estrutura formal de um direito material, se a Constituição garantisse, se o Código Penal garantisse, né, se o ordenamento jurídico administrativo garantisse, se o direito civil, se o Código Civil garantisse, se a CLT, né, garantisse, nós não teríamos processo. Se eu tivesse um diploma que realmente garantisse, para que existiria o processo? Porque uma garantia que não garante não pode ser garantia. E isso não é um jogo de palavras. Então, a palavra orientação é nesse sentido. Exemplos. A teoria constitucional orienta o processo por causa da vinculação com a Constituição do Estado, por uma ideia, por exemplo, de tempo razoável do processo. Esse processo tem que ter um tempo razoável para a teoria constitucional dos procedimentos. Ou seja, o juiz tem um procedimento a ser realizado. Os autos estão conclusos para a sentença. Maravilha, os autos estão conclusos para a sentença. 6 meses depois não tem sentença, 1 ano depois não tem sentença, 1 ano e meio depois não tem sentença. Sim. Então, qual é o sentido? Então, essa teoria orienta o quê? Olha, há um tempo razoável para o processo determinado, mesmo que implicitamente, porque está lá no tratado internacional, mas internalizado por um dos 2 procedimentos previstos pela Constituição, ou pelo parágrafo 2º, ou pelo parágrafo 3º, e, portanto, previsto pela Constituição, a Constituição, através da norma do tratado, que é ou uma norma supralegal ou uma norma constitucional, diz que o processo penal tem que ter um tempo razoável. Ou, por exemplo, né, a racionalidade da intervenção penal legal. De uma intervenção penal legal. Ou seja, à luz do caso que eu acabei de relatar, essa intervenção penal, ela não é racional e ela não é legal. À luz de outros casos que nós já aqui narramos, como, por exemplo, o caso de Paulo Mariano, massagista do Náutico, aquela determinação de prisão preventiva para um operário, um funcionário de um clube de futebol profissional que não tem passagem nenhuma pelo sistema de justiça criminal, com carteira assinada, toda a sua vida pregressa de trabalhador. Qual o requisito que preenchia ali para uma prisão preventiva de alguém como ele? Por um reconhecimento fotográfico de uma ação praticada 2 anos e meio atrás? Então, qual é a racionalidade e a legalidade dessa intervenção penal? Então, veja, né, que a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos não garante absolutamente nada. Ela só orienta. E como ela orienta, é uma questão puramente civilizatória do ponto de vista jurídico.
É nesse sentido. Ou, mais ainda, a ideia de orientação dessa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos não é outra do que informar, e aqui mais uma vez a minha discordância com o pensamento da doutrina brasileira. A doutrina brasileira utiliza a expressão assegurar. A teoria constitucional dos procedimentos jurídicos não garante, não assegura. Ela orienta e ela informa que o acusado, o réu, e aqui não vou me restringir a só isso, mas o indiciado, o investigado, o acusado, o réu, tem direitos fundamentais. E, no que se refere especificamente ao réu, um dos direitos fundamentais desse réu não é outro que um devido processo legal. Um devido processo legal em que, ao seu entorno, nós vamos encontrar aqueles princípios que a doutrina brasileira interpreta hoje como normas do processo penal e, portanto, como direitos fundamentais. Ao entorno desse devido processo legal, eu vou ter contraditório, ampla defesa, produção de prova lícita, tempo razoável do processo, etc, etc. É neste sentido. E aí, qual é o resultado? Qual é o resultado, portanto, que essa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos constrói? Ora, a ideia de resultado não é outra que, no âmbito do processo penal, o réu só pode ser observado como um personagem sujeito de direitos autônomos. Repito, o resultado dessa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos não é outro que, repito, o réu só pode ser observado como um personagem de um processo, e um personagem de um processo em que ele é sujeito de direitos autônomos. Sujeito de direitos autônomos por 2 diplomas irrenunciáveis à ideia do Estado Constitucional de Direito. Inauguralmente, a Constituição do Estado. E dentro dela, recepcionado, internalizado, o Tratado de Proteção e Defesa de Direitos Humanos. Essa é a conclusão, portanto. Essa é, portanto, a ideia, essa é, portanto, a fundamentação, essa é, portanto, a legitimidade, essa é, portanto, a legalidade, essa é, portanto, a constitucionalidade dessa teoria de procedimentos jurídicos. Mas não nos esqueçamos, e essa é a minha posição, de que ela não garante absolutamente nada. Ela é só orientadora. Orientadora. O que significa dizer que, se ela é um instrumento jurídico orientador, obviamente que o processo civilizatório vai depender daquele elemento lá atrás entre Constituição e processo. Vai depender da ética. Entre Constituição e processo, tem uma palavrinha aqui chamada ética. A tradução dessa teoria constitucional, né, ou dessa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, nas palavras de 2 constitucionalistas portugueses. O primeiro deles, Jorge Miranda, professor
da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Diz Jorge Miranda, essa ideia de teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, que é uma ideia recente para nós no âmbito do processo penal, numa luta civilizatória por um processo penal de natureza acusatória, ela só pode ser interpretada como, dentro dela, um dos seus conteúdos, ou seu conteúdo legitimatório, não é outra ideia do que a ideia dos direitos fundamentais como o principal. Os direitos fundamentais seriam, portanto, o principal. As garantias processuais ou as garantias individuais seriam o acessório. E não vamos confundir uns e outros, diz Jorge Miranda. Porque, nas palavras de Jorge Miranda, uns se declaram e outros se estabelecem. Ou seja, os direitos fundamentais são declarados. As garantias processuais, elas são estabelecidas, diz Jorge Miranda. Ou na lição de José Joaquim Gomes Canotilho, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A ideia de uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos no âmbito processual penal, diz Canotilho, não é outra ideia do que a ideia de se observar a moldura dos direitos do homem livre. E quando falamos, diz Canotilho, JJ Gomes Canotilho, e quando falamos moldura dos direitos do homem livre, estamos falando de direitos fundamentais. E quando estamos falando de direitos fundamentais, diz Canotilho, estamos falando das ideias das liberdades públicas e não de outra coisa. Mais ainda, diz Canotilho, e quando estamos falando das ideias das liberdades públicas, estamos falando do próprio processo civilizatório e não de outra coisa, diz o pensador português, nesse sentido. Ora, à luz, portanto, dessas ideias, cabe a todos nós refletirmos o Código de Processo Penal de 1941, no seu todo ou em parte, atende a essa teoria constitucional de procedimentos jurídicos? Ou essa teoria constitucional de procedimentos jurídicos, ela está, do ponto de vista formal, inequivocamente observadas ali no artigo 5º e nos incisos correspondentes às matérias processuais penais e nos tratados internacionais nos quais o Brasil é parte? Estariam lá ou aqui no decreto 3689 de 1941. E, no que se refere ao projeto de lei, ao PL 8045, nós observamos, nós identificamos essa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos? Ali naquele projeto, eu diria que sim. Com um ou outro hiato, eu diria que sim. No atual Código de Processo Penal de 1941, eu diria que a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos é o próprio hiato. E não outra coisa. E que nessa plataforma de teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, inequivocamente, nessa plataforma inquestionável do Estado Constitucional de Direito, tem dois personagens que são cruciais para, digamos assim, a observação da ética
que está ali flutuando entre processo penal e Constituição. Processo penal e Constituição. E aqui a ética. Existem dois personagens que, inequivocamente, são os responsáveis por essa ideia da ética no processo penal. O promotor de justiça e o juiz. Porque, como ensinava Maurício Antônio Ribeiro Lopes, em meados dos anos 90, 1996, 1995, 96, 97, o promotor de justiça não existe só para oferecer a denúncia. O promotor de justiça não existe só para buscar a condenação. Dizia Maurício Antônio Ribeiro Lopes nas suas aulas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E depois, quando eu fui ser seu estagiário concursado no Ministério Público do Estado de São Paulo, no ano de 1996, dizia Maurício Ribeiro Lopes, naquela sala do Ministério Público, no centro da cidade de São Paulo, nos anos 90, ele dizia: Luciano, eu sou um promotor de justiça, eu sou aquilo que deve ser interpretado como o advogado da sociedade. E o advogado da sociedade está para observar os próprios riscos que essa sociedade produz. E não para imunizar essa sociedade dos riscos produzidos por ela. Porque aquele que pratica a ação penal, o sujeito, aquele que pratica a conduta, né, penal, ele deveria ser interpretado como alguém da sociedade e não estranho à sociedade. Eu lembro porque era 1996 e uma das teorias de Klaus Roxin estava tentando penetrar no mundo do direito penal e do direito processual penal brasileiro, que era a ideia do princípio da insignificância no crime de furto privilegiado. Que era a ideia daqueles que subtraíam coisa alheia móvel, mas que o valor da coisa era interpretado como insignificante. O que Klaus Roxin vai construir como ausência, como teoria da ausência da tipicidade material no direito penal alemão. E que aqui, para nós, latino-americanos, o professor Eugênio Raul Zaffaroni vai construir no direito penal argentino como teoria da tipicidade conglobante, que é uma teoria para evitar a intervenção penal, evitar o exercício do ius puniendi pelo Estado. E eu lembro, como se fosse hoje, Maurício Antônio Ribeiro Lopes, quando eu cheguei na promotoria, Maurício Antônio Ribeiro Lopes então disse: bom, Luciano, agora, para além de meu estudante, você também é meu estagiário. Eu disse: certo, professor. Ele disse: muito bem. Então, Luciano, você conhece os meus pensamentos, eu exponho meus pensamentos nas aulas. Eu disse: sim, professor. Eu disse: então, pronto. No que se refere ao crime de furto, certo? De furto privilegiado, certo, professor. Quando chegar aqui os inquéritos da delegacia, quando chegar os inquéritos conclusos da delegacia, forem enviados, chegaram lá os inquéritos e tal, vão chegar muito, Luciano, os inquéritos, certo, professor? Você vai identificar aqueles em que, no crime de furto, se observa o princípio da insignificância do professor Klaus Roxin, certo? Certo, professor. Estou vendo aqui se está aqui o livro dele do Princípio da Insignificância, de Maurício Antônio Ribeiro Lopes. Porque Maurício dizia aqui, ele dizia: olha, quando chegar... aliás, você desça aqui o prédio do Ministério Público, ande uns 50 metros aqui na rua, né, e você vai encontrar um rapaz que ele faz carimbo e chaveiro. Mande fazer um carimbo escrito assim: arquive-se pelo princípio da insignificância. Essa é a minha posição requerendo ao juiz.
o arquivamento do inquérito pelo princípio da insignificância. Eu dizia, tá certo, professor, tá certo. E aí chegavam os inquéritos. Chegavam os inquéritos, que eu ia ler os inquéritos, via que o furto era um furto de um shampoo no supermercado, ou em um mercadinho. Furto de um shampoo? Furto de um shampoo. Isso é insignificante. O princípio da insignificância de Klaus Oxin, eu. Pá, carimbava. Maurício chegava, olhava, assim, certo, Luciano, tal, vamos mandar o Luiz, vou requerer arquivamento. Tá certo, requerer o arquivamento. Certo dia, tocou o telefone lá da promotoria. E era exatamente em função do número de inquéritos que Maurício requeria o arquivamento ao juiz. Estava sendo chamado na corregedoria do Ministério Público para esclarecer aquele número de inquéritos em um único mês em que ele requerera o arquivamento. E então Maurício Ribeiro Lopes olhou para mim, depois que colocou o telefone no gancho, naquele tempo de telefone no gancho, colocou o telefone no gancho, disse, Luciano, ele disse, diga, professores, estão nos chamando na corregedoria. Eu disse, estão nos chamando? Disse, sim, isso. A mim, não. A mim, ninguém está chamando, professor. Eu sou estagiário. Eu não assino absolutamente nada. Quem assina é o senhor. Eu só carimbo. Então, a mim, ninguém está chamando. Estão chamando o senhor. E Maurício pagou um preço alto por isso. Como, por exemplo, semana passada, um certo delegado de polícia, superintendente no estado do Amazonas, porque enviou uma denúncia crime, uma notícia crime, desculpe, para o Supremo Tribunal Federal, em relação a um ministro de Estado. Podem pensar, portanto, agora, de que essa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, ela não garante absolutamente nada. Ela não assegura absolutamente nada, como diz a doutrina brasileira. Essa teoria, ela orienta o que deve acontecer em um processo penal de natureza acusatória. É somente o poder que ela tem. O poder que ela tem é de orientação do que deve acontecer como atos ou procedimentos jurídicos em um processo penal de natureza acusatória. É só isso. E que aqueles dois personagens, eles, sem dúvida alguma, são responsáveis pela ideia ética de orientação dessa teoria. Vocês podem estar, inclusive, refletindo e poderiam me perguntar, sim, Luciano, e o advogado? O advogado não é um problema do Estado, o advogado não é um problema da promotoria, o advogado não é um problema da magistratura, o advogado é um profissional de ordem. Cabe, portanto, à ordem a qual ele pertence orientar a ética que ele deve seguir na construção das defesas técnicas. Não cabe à teoria constitucional dos procedimentos jurídicos orientar o advogado nos procedimentos jurídicos em que a ideia é da intervenção penal ou da efetividade da intervenção penal. O advogado está do outro lado. O advogado está do lado das liberdades públicas do indivíduo ou das liberdades públicas e individuais. Então, é como diz aquela menina do funk, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, sem dúvida alguma. Perguntas?
Manifestações? Poderíamos dizer que o advogado e o réu estariam do lado mais fraco, né, professor? Nessa guerra civilizatória, nessa guerra que eu costumo chamar de guerra civilizada, que é o processo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Do outro lado, nós temos personagens com maiores poderes. Na minha ideia, não há dúvida. Bom, pessoal, poderia iniciar o tópico seguinte, da relação processual penal e os sujeitos dessa relação, mas vou deixar para iniciarmos esse tópico depois da avaliação. Então, próxima semana, terça e quarta-feira, teremos a avaliação. As aulas estão postadas lá no canal do YouTube, no PodJus, é só ir lá, quem quiser rever a aula. Sim, mais um procedimento da prova que tenho que esclarecer, e não poderia deixar de fazê-lo. Quando da realização da pergunta, se você tem anotações no seu caderno, se você tem aí seus alfarrábios, poderá utilizar as suas anotações para responder à pergunta e, portanto, para organizar o seu discurso de resposta à pergunta. É só mostrar e dizer assim, olha, Luciano, aqui está, isso aqui é o meu caderno de anotações e tal, a pergunta foi relacionada aos sistemas penais, eu tenho umas anotações aqui, vou seguir essas anotações, tá ok? Beleza pura, vamos embora. Esse é o procedimento. Essa é a orientação do procedimento que eu procurarei, dentro da ética, cumpri-lo, para que ele tenha efetividade. Então, espero nos encontrarmos, nos vermos, próximas terça e quarta, para avaliação, tudo esclarecido, por ordem alfabética, né? Se seu nome começa com a letra A responsabilidade não é minha, né? Mas é de quem lhe atribuiu o nome e do rapaz do cartório que registrou seu nome, né? E não de Luciano Nascimento. Então, por favor, passe o endereço do site. Vou colocar aqui, deixa eu puxar aqui e vou colocar. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Aqui. Exato. Opa. Então, vamos lá. Aqui o link onde estão todas as aulas. Nesse link estão hospedadas todas as aulas. Professor, mas qual era o problema envolvendo o arquivamento dos casos? Por que não se aplicar o princípio? Porque havia uma orientação no Ministério Público de São Paulo do não reconhecimento do princípio da insignificância. Havia uma recomendação por parte do MP paulista de não reconhecer. Depois, Maurício transformou isso num livro publicado em 1999, 3 anos depois, publicado pela Revista dos Tribunais, chamado Princípio da Insignificância no Direito Penal. Inclusive, participei da pesquisa. Na época, anos 90, ainda existiam os tribunais de alçada criminal. Em São Paulo existia o TACRIM, existiam os tribunais de alçada. O TAC e o TACRIM. O TAC era o Tribunal de Alçada Civil e o TACRIM era o Tribunal de Alçada Criminal. Depois eles foram extintos e os juízes, nesses tribunais eram juízes e não desembargadores. Esses juízes foram anexados ao TJ de São Paulo e se transformaram automaticamente por lei
em desembargadores. E Maurício me enviou para o Tribunal de Alçada Criminal Tacrim, porque havia um professor lá, um juiz, chamado Carlos Vico Manha, professor da Pontifícia Universidade Católica de Bragança Paulista. Depois eu até realizei uns trabalhos para esse juiz, fui substituto dele na disciplina de processo penal lá em Bragança Paulista, quando ele foi fazer um doutorado na França, ele me indicou para ficar como substituto dele. E eu fiquei lotado lá com ele, porque ele era o único juiz no Tacrim de São Paulo a reconhecer o princípio da insignificância de Klaus Roxin. Então, eu fui fazer um levantamento de todas as decisões dele, de que ele reconhecia esse princípio, e para construir a parte jurisprudencial do livro de Maurício Antônio Ribeiro Lopes. Porque esse livro ele tem duas partes, ele é doutrina na primeira parte e jurisprudência na segunda. Mas era o único no Tacrim que reconhecia. E no Ministério Público havia a recomendação de não reconhecimento do princípio da insignificância. Perfeito. Muito bem. Boa noite a todas e todos. Espero encontrá-los. Cuidem-se, que a situação está difícil. Fique em casa, né? Vá ao supermercado, volte, tal, estude, que a situação está complicadíssima. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor. Aqui para gravar, se não dá problema depois. Interromper a gravação.